Tem mais gente falando sobre a pesquisa de popularidade, hoje divulgada pelo Datafolha, mais um instituto mostrando que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro está subindo e, segundo o Datafolha, está hoje no patamar mais alto desde o começo do mandato. Wagner da Granja Viana. A popularidade do Bolsonaro está alta porque o povo se contenta com muito pouco. É uma pena. José Manuel, falo de Santos, com referência ao aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, é porque ele está fazendo exatamente aquilo que ele disse em campanha, simples assim. Ele está falando sentado aquilo que ele disse de pé. É Júlio aqui de Uberlândia. O Bolsonaro não fazendo o que o Collor fez, tomar o dinheiro do povo, já está de bom tamanho. Bom, quanto à popularidade do Bolsonaro, eu deixo aqui a pergunta. Qual é o dado objetivo de melhora na economia, na saúde, na administração que justificaria esse aumento na popularidade? Qual é? Alguém sabe um? É uma boa pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Para a gente pensar a respeito disso. Em relação à saúde, não houve colapso dos hospitais, mas os números de morte no nosso país são gigantescos, não é? E não param... ainda não chegamos àquele momento da tal da curva descendente. Eu me pergunto quando isso vai acontecer, não é, Pedro e Cláudio? Porque a gente estacionou ali num patamar de 1.000, 1.100, 1.200 mortes por dia. Isso parece que já virou ali algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso noticiário de todos os dias, infelizmente. E a gente segue com essa situação. Na economia, o pior já passou, mas é o que disse o presidente da Volkswagen pra gente, não é? O pior já passou porque março, abril e maio foram meses horrorosos. Nada aconteceu. O país estava quase em lockdown. Então, o que vem depois é melhor. Então, se a gente olha por esse lado, não há um dado concreto que justifique. E aí a gente volta às outras discussões, não é? Mas essa é uma avaliação, né, Thaís, do ouvinte. Para que ele avalie melhor o governo, é preciso atender esses requisitos, né? As pessoas que avaliam melhor o governo têm outras prioridades, claro, né? Digamos assim. Você vê o caso daquelas pessoas que estavam em situação de absoluta penúria, sem dinheiro para colocar um pão sobre a mesa, e de repente veio o auxílio emergencial. Para essas pessoas, isso é muito mais importante do que melhorias dos índices de educação, etc. Você tem razão, Cláudia. Às vezes a gente até aqui entra em discussões ali que são das minúcias da política, não é? Que fazem sentido num programa aqui como o nosso, que é dedicado a esse tipo de debate, mas que, de forma geral, não afetam a vida diária de cada um dos brasileiros, não é? Isso que você está falando é fundamental, porque há um distanciamento, muitas vezes, até daquela visão mais classe média, não é? Falar, mas o presidente apareceu no cercadinho e falou um palavrão. Escuta, qual de fato é a interferência desse tipo de colocação para quem tem o peso na população brasileira? Não então, é pouco? É importantíssimo, né? Essa análise acho que é fundamental, né? Para a gente ver numa história, se a gente passar aqui a história recente do Brasil, você vê, o Collor teve um problema seríssimo com o fisco da poupança, ou seja, atingiu diretamente o bolso das pessoas, acabou caindo. O Lula passou por uma denúncia de uma compra de votos que é gravíssima de deputados, o esquema do mensalão. Não caiu por quê? Porque tinha ali um momento econômico favorável. Tinha comprado a base também tinha comprado, é verdade, tinha comprado a base, mas sim, o momento econômico era favorável. Se ele estivesse numa crise, né, ferrenha, sem renda para a população, provavelmente o destino poderia ter sido outro naquele momento. No caso da Dilma, né, também, pedaladas fiscais, muitos problemas, mas a economia em frangalhos, né, erros sucessivos ali cometidos. Então se você analisar, né, essa questão, e não é só no Brasil que acontece isso, nos Estados Unidos mesmo, né, Cláudio? A gente vê no momento em que a população ali tinha as condições favoráveis, né? A popularidade do presidente, ela tende a crescer de uma maneira muito rápida, né? Não há muito segredo em relação a isso. O cientista político Galdêncio Torquato usa uma expressão, né, para classificar bem esse momento. Ele usa ele criou, né, essa expressão que chama boba-coca, que é bolso, barriga, coração e cabeça, que diz o seguinte: com o bolso suprido, o sujeito enche a geladeira, satisfaz a barriga. Isso massageia o coração e induz a cabeça na hora do voto, por isso ele dá o voto para o governante que trouxe o pão para a mesa dele.
É isso aí, mas será muito interessante observar, é preciso fazer esse cruzamento, né, do desempenho da popularidade do presidente nas classes C, D e E, que são as mais atingidas pela crise, aquelas que mais sofrem com a crise, né? Essas... Ô, Cláudio. Quebrou alguma coisa aí. Caiu aí, hein, Cláudio? Quebrou um copo ainda? O cachorro. Eu tinha feito um acordo com ele para ele se comportar, mas ele está aqui O que ele derrubou, Cláudio? Um jarrinho. Apenas isso. Mas ele vai ser enquadrado nos conformes. Mas eu acho que ou ele tá concordando ou discordando da gente. Como é que tá o jeito dele? Ele em geral ele concorda. Ele é um bom cão, mas quando ele vê um jarro no... Vou entrar com habeas corpus aí pra proteger o seu cachorro, tá bom, Cláudio Humberto? Tá bom. E ele interrompeu bem na hora que você estava falando sobre classe C, D e E, né, Cláudio? Então, o desempenho do presidente nessas classes deve ser espetacular para dar esse crescimento. O crescimento na aprovação do presidente é muito impressionante, assim como a queda na avaliação negativa. Minha gente, em junho, 44% dos brasileiros faziam uma avaliação do governo Bolsonaro entre ruim e péssimo. Agora, segundo o Datafolha, isso caiu para 34, 10 pontos percentuais. É uma queda vertiginosa, o que indica que nessas classes menos favorecidas, o desempenho dele deve ter sido extraordinário. Tem mais um elemento aqui colocado pelo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aqui é o Márcio da Bahia. O Nordeste inteiro está boquiaberto com a quantidade de obras que o presidente Bolsonaro vem fazendo por essas redondezas. É por isso que a popularidade dele está em alta. Que se fosse feito desde os 16 anos de PT, nossa realidade seria outra. Olha, eu lembro de uma pesquisa que diz que o Geraldo Alckmin ganhava e ele não ganhou. Números são números, né? A realidade é diferente. Aqui é Pedro do Iguaçu. Eu acho que essa melhora do Bolsonaro nas pesquisas se dá a 4 fatores. O auxílio emergencial, o fim das entrevistas no cercadinho, que aquilo era horrível, a queda da teoria que ele ia tirar os benefícios sociais, principalmente no Nordeste, e a mostra que ele quer aprovar as reformas, mas tem certa resistência na Câmara e no Congresso. Eu acho que os nossos ouvintes são todos muito bons, né? Eles sempre têm acrescento ali. Aquele ouvinte que lembrou as obras do Nordeste, ele é também um fator fundamental esse, né? Sim. Não apenas da transposição do São Francisco, o Bolsonaro chegou e concluiu uma obra que não, ou pelo menos uma parte da obra, que se arrastava há 10, 12 anos, né? Ele foi lá, inaugurou, etc. Os batalhões de engenharia do Exército estão fazendo um trabalho incrível de melhoria e recuperação de rodovias. O ministro então, Tarcísio, né, Cláudio? Já falou com a gente aqui recentemente sobre esse programa exatamente. Todo, né? O ministro Tarcísio Gomes. Tem havido muitos investimentos em obras mesmo na região. Isso pode ter, com toda certeza, impactado no resultado dessa pesquisa, mas eu tenho a impressão que o fundamental mesmo foi aquela sensação de que as pessoas, na hora do desespero, viram a mão amiga do governo, digamos assim, porque para o povão é tudo governo, né? O setor público inteiro. Então ele percebeu a mão amiga do governo chegando ali com auxílio emergencial. Isso mudou tudo.